Muito bom dia. Fixando aqui o meu comentário sobre o tema da nossa live de hoje. Muito bom dia a todos que estão entrando aqui. Cacilda, Pedro, Ângela, Wesley, Anelli, muito bom dia. Quem mais entrou aqui? Leandro, Guilherme, Alexandre, muito bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Podem me confirmar se o áudio está chegando bem para vocês, se está chegando liso, está chegando truncado aí, como é que tá? Tudo certo? Opa, áudio ótimo, maravilha, muito bem. Bom, nossa última live do ano, do Começando Direito, a última segunda-feira de 2024, segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, Começando Direito, para falarmos aí de mudanças legislativas no apagar das luzes de 2024, fazer aqui um apanhado geral, comentar um pouco sobre essas alterações legislativas. Claro que nem todas com a profundidade merecida, tudo muito novo ainda, muita coisa para ser aprofundada e estudada. A ideia é trazer para vocês aí um sinal de alerta, uma luz sobre as mudanças e fazer também um convite a vocês na quinta-feira aí já em 2025, na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, eu vou fazer uma live especial, uma live extra. Aliás, foi uma sugestão que eu recebi por mensagem no Instagram. Aliás, eu abri uma caixinha de perguntas e me fizeram essa sugestão de ter umas lives extras. Eu falei que em janeiro a gente ia ter algumas coisas. E aí, já agora, no dia 2 de janeiro, às 18h30, eu vou ter uma live. A gente vai ter uma live extra para falar um pouco sobre os impactos da reforma tributária nos contratos. Vou ter como convidado o tributarista Eduardo Vaio, vai estar comigo na quinta-feira, às 18h30. A gente vai bater esse papo, então, sobre algumas das questões alteradas aí, que estão sendo alteradas pela reforma tributária e pela lei complementar, né, o projeto de lei complementar 68, que está para ser sancionado pelo presidente da República, já enviado pelo Congresso para a sanção presidencial. Então, a qualquer momento aí a gente pode ter a publicação da lei complementar. E aí, já na quinta-feira, dia 2 de janeiro, às 18h30, eu vou eu vou formalizar esse convite melhor, fazer aí umas postagens formalizando isso para lembrar vocês. Já vamos tratar ali de alguns impactos que a gente já identificou com clareza e que merecem aí nossa atenção especial para 2025. Então, 2024, finalzinho de 2024, nos guardou surpresas aí, inovações, surpresas em termos, né? Mas questões importantes para a gente considerar. Mas vamos lá. Tivemos uma mudança no Código Civil agora, no finalzinho de 2024, mais precisamente a Lei 15.068 de 2024, 23 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial no dia 24 de dezembro, então ali na véspera do Natal. E essa Lei 15.068, ela altera o artigo 44 do Código Civil. Ela altera o artigo 44 do Código Civil. E o que é efetivamente que ela altera? O artigo 44 do Código Civil é o artigo que trata sobre as pessoas jurídicas. Então, o artigo 44, na parte geral do Código Civil, é aquele que trata das pessoas jurídicas e define ali o rol
de pessoas jurídicas de direito privado. Não? Então, estabelece ali o rol das pessoas jurídicas de direito privado, dizendo que são pessoas jurídicas de direito privado, e traz aquele rol. E o que diz esse rol? O artigo 44 vai dizer para a gente o seguinte. Deixa eu botar ele aqui para mim. São pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. 1. As associações, isso a gente já tinha. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas. 5. Os partidos políticos. E agora a gente tem os empreendimentos de economia solidária. Então, foi acrescida mais uma espécie de pessoa jurídica de direito privado, os empreendimentos de economia solidária. Então, já começa aqui a trazer um certo desafio para a gente identificar esses empreendimentos de economia solidária, quando que eles serão uma espécie de pessoa jurídica de direito privado a par das outras espécies de pessoas jurídicas de direito privado já existentes. Né? Que tipo de empreendimento de economia solidária se organizará de maneira personificada a par daqueles modelos de associação e sociedade já existentes. Isso porque a própria Lei 15.068 admite que os empreendimentos de economia solidária eles se organizem sob a forma de sociedades, dos tipos societários já existentes, especialmente sociedades cooperativas, e sob a forma também associativa. Aliás, a forma associativa e a forma cooperativa aparecem na Lei 15.068 dentre as diretrizes que caracterizam os empreendimentos de economia solidária. Então traz aí para a gente uma nova forma de personificar uma atividade organizada, né, de criar uma personalidade jurídica própria para uma atividade organizada, essa aqui voltada especificamente para a economia solidária. A alteração traz, além desse inciso 7 ao artigo 44, traz também um parágrafo 2º no artigo 44, para dizer que as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária. Então, aqueles empreendimentos de economia solidária aos quais careça alguma regra específica de funcionamento, adota-se ou adotar-se-á subsidiariamente as regras legais das associações. Então, as regras das associações serão aplicadas aos empreendimentos de economia solidária subsidiariamente. Tá, e o que são esses empreendimentos de economia solidária? Na verdade, a Lei 15.068, ela não estabelece de forma fechada o que seriam os empreendimentos de economia solidária. Ela traz diretrizes e princípios gerais para os empreendimentos que tenham essa característica. Então, ela abre a possibilidade de diversos formatos diferentes de organização, desde que o propósito desenvolvido pela entidade, pelo empreendimento, seja um propósito que se coadune com as diretrizes e os princípios estabelecidos na 15.068. É uma lei que cria um novo sistema, um novo sistema nacional. Então, vai integrar aí, dentre os outros, paralelamente aos demais sistemas nacionais existentes, traz aqui o chamado SINAES, Sistema Nacional de Economia Solidária. E, pela lei, esse Sistema Nacional de Economia Solidária fomentará e estimulará empreendimentos de economia solidária, muito provavelmente através de estímulos fiscais e de recursos, de fomento de recursos, para que esse tipo de empreendimento se desenvolva, mas não entra no detalhe regulamentar. Então, é uma lei que vai carecer
de uma maior regulamentação adiante. Ela traz só, então, a previsão da estruturação desse novo sistema nacional de economia solidária, quais serão os órgãos integrantes, como estará organizado esse sistema. Faz referência, como eu disse, a princípios e diretrizes, mas não amiúda, não aprofunda em detalhes como é que esse sistema nacional vai, de fato, fomentar e estimular a economia solidária, mas a gente já consegue aí imaginar que os programas virão nesse sentido, né? No sentido de algum estímulo fiscal e de fomento de recursos. O cooperativismo está dentro desse sistema, já que a OCB ela aparece dentro das entidades que verticalmente ficam dentro do Sistema Nacional de Economia Solidária. A expressa referência à OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, e também da Unicopas, União Nacional das Organizações Cooperativistas. Então, a parte que trata das sociedades cooperativas já está aqui sinalizada, que vai integrar esse novo Sistema Nacional de Empreendimentos de Economia Solidária. Mas a gente pode aqui também já antever que associações civis que hoje já desenvolvem atividade econômica sem fim lucrativo, mas desenvolvendo atividade econômica, e que repartem resultados de acordo com a atividade desenvolvida, e aqui eu vou dar o exemplo de associações de taxistas, por exemplo. Então você tem ali associações de taxistas, associações que vão não ter um fim lucrativo, mas que vão desenvolver uma atividade econômica, e que distribuem parte do seu resultado de acordo com o trabalho desempenhado por cada associado ali no âmbito da associação. A gente pode imaginar que outras entidades associativas que têm essas características, eu aqui só dei um exemplo, elas serão beneficiadas ou poderão ser beneficiadas por esse tipo de sistema, por esse novo sistema de economia solidária. Entidades que desenvolvem microcrédito, fornecimento de microcrédito e também operem de forma cooperativa ou de forma associativa, oferecendo crédito a mercado com juros mais baixos e que distribuem esse resultado não com o escopo da acumulação de lucro, mas com uma forma de circulação de riquezas, fomentando a própria economia. Então, eu remunero os participantes, mas eu redistribuo os excedentes financeiros operacionais dentro da própria atividade, para estimular ainda mais essa atividade. Essa é uma característica explícita da Lei 15.068, que esse tipo de entidade também será aqui beneficiada. A área rural vai ganhar com isso? Então, Guilherme, provavelmente sim, na medida em que as cooperativas que já hoje atuam fortemente no setor agrário passam a integrar o Sistema Nacional de Economia Solidária, a gente pode considerar que sim, que a gente vai ter aí, para esses empreendimentos e outros que possam ser instituídos a partir do fomento desse novo sistema, possam ter, sim, benefícios por esse novo programa. Aliás, Guilherme, a gente pode imaginar aqui o seguinte, o que eu já antevejo é a possibilidade de outras entidades de economia solidária serem constituídas para integrar esse sistema. Além das cooperativas já existentes, a gente começar a observar associações, por exemplo, de produtores rurais de determinados segmentos, que façam ali uma gestão solidária e participativa e coletiva das suas produções. Então a gente pode imaginar aí a associação de agricultores de determinados segmentos, determinadas regiões, se unindo em torno de projetos de economia solidária, se beneficiando da integração desse sistema. Nem tudo que é relacionado ao agro vai caber aqui, com certeza, porque existe uma restrição
nos preços, na prática de preços e no acúmulo dos resultados, né? Então, na distribuição dos resultados operacionais, existe uma restrição para que os empreendimentos sejam considerados solidários. O lucro ele deve ser reinvestido ou distribuído em programas, em atividades, né, que sejam consideradas solidárias. Então, existe ali uma certa restrição, mas dá para a gente perceber que há um diálogo, sim, entre a atividade rural e esse novo Sistema Nacional de Economia Solidária. Não todo tipo de atividade rural, mas a gente consegue aqui reconhecer. Se tem um teto, não tem um teto, não é exatamente isso. A questão, a lei vai falar, como eu disse, ela não está regulamentada, né? Ela traz princípios e diretrizes, mas fala expressamente que é possível você remunerar os participantes de acordo com a atividade que cada um desenvolveu, mas que o lucro líquido advindo da operação econômica desenvolvida, ele não deverá ser distribuído como dividendos para os participantes, como um lucro excedente, mas sim reinvestido no próprio programa ou doado para fomentar outros programas que estejam deficitários. Então, a ideia é que, embora a atividade seja econômica, que ela não seja lucrativa, no sentido de geração de lucro excedente e de distribuição desse lucro excedente entre os sócios ou associados. Então, a ideia é, na medida da minha participação ativa, do meu trabalho, eu seja sim remunerado por essa atividade, mas que o lucro operacional líquido excedente ele seja reinvestido. O aumento de prolabore, ele até pode acontecer, Guilherme. Então, na medida em que o prolabore seja uma remuneração pela atividade desenvolvida, diretamente desenvolvida, então, portanto, é um pagamento pelo trabalho, aqui a lei faz uma referência à possibilidade, sim, de remuneração da atividade laboral desenvolvida. O que ela restringe é a distribuição do lucro líquido como resultado final. Então, eu paguei a quem trabalhou, paguei a atividade desenvolvida, paguei os fornecedores, realizei ali todos os pagamentos relacionados aos custos da operação. Ao final, resultou um lucro líquido. E esse lucro líquido, em uma sociedade empresarial, por exemplo, ele é destinado ou ao reinvestimento na própria sociedade ou à distribuição de dividendos aos sócios, né, que estão empreendendo aquela atividade econômica. E a finalidade lucrativa, o lucro excedente e a distribuição desse lucro em última instância, a finalidade das sociedades empresariais. Então, o que acontece aqui nas entidades que vão integrar esse Sistema Nacional de Economia Solidária é um contraponto à atividade empresarial típica. Então, a gente vai ter aqui um sistema empresarial que é mais capitalista, que se direciona, e as diretrizes e princípios são diretrizes e princípios capitalistas, né, do acúmulo de capital e da distribuição dos resultados operacionais líquidos como sendo a finalidade, né, a finalidade lucrativa das sociedades. E a gente tem do outro lado, agora, um Sistema Nacional de Economia Solidária que vai organizar o desenvolvimento de programas de entidades, né, de empreendimentos, cuja finalidade não é o acúmulo de riqueza por meio do lucro operacional, mas a circulação dessa riqueza por meio de uma distribuição equitativa desses resultados na retroalimentação do próprio programa. Então, a gente poderia dizer que um é direcionado pelas diretrizes capitalistas e o outro direcionado por diretrizes socialistas. Então, um é um empreendimento, né, de capital, o outro um empreendimento de cunho mais social. Vai funcionar?
Não sei, né? Vamos ver se esse Sistema Nacional de Economia Solidária consegue, né, de fato, fomentar que esses empreendimentos eles possam se desenvolver e sobreviver. Uma das questões que se aponta nesse tipo de empreendimento de economia solidária é a dificuldade desses empreendimentos se manterem. Por quê? Porque você acaba, na medida em que você não ofere riqueza acumulada, acaba havendo por vezes, uma dificuldade em manter os talentos, em manter as pessoas engajadas, em manter as pessoas envolvidas, e aí você acaba perdendo esses talentos, perdendo essas pessoas envolvidas, e o empreendimento que começa, às vezes, com bastante energia, vai perdendo energia ao longo do tempo. Mas, assim, vamos ver como é que vai ser. Não tem exatamente uma limitação, como eu disse, de faturamento, né? Não tem um teto de faturamento, como seria no caso da microempresa e empresa de pequeno porte, tem um limite máximo de faturamento. Não é um limite de faturamento. A lei não fala, pelo menos a priori, em limite de faturamento. O que ela vai falar, sim, é em limite de finalidade. A finalidade na destinação do resultado operacional líquido, que seria o lucro líquido final, é que torna isso, né, diferente. Mas veja, Guilherme, não é tão diferente do que a gente já vê no regime associativo, né, e no regime cooperativo. Tanto nas associações civis hoje, como nas cooperativas, já existe algum nível de restrição na destinação dos resultados. Né? Tanto no caso das associações, que tem também como diretriz legal a não distribuição de lucro líquido. O lucro deve ser, quando houver excedente, reaplicado na própria atividade desenvolvida pela associação. No caso das cooperativas também existe, né, um regramento próprio para esses resultados. Então, o que me parece que acontece a partir de agora é você ter um sistema nacional organizando todos esses empreendimentos de economia solidária sob o mesmo guarda-chuva. O que antes estava espalhado passa a estar integrado no mesmo guarda-chuva. E abre-se, com essa alteração do Código Civil, que outras formas de organização associativa para desempenho de economia solidária também entrem embaixo desse guarda-chuva normativo. Então, me parece que é mais nesse sentido do que realmente criar um tipo personificado novo. Até a lei usou isso como artifício, né, de introduzir um novo inciso no artigo 44, mas me parece muito mais a organização de um novo sistema, né, de um novo sistema nacional de economia solidária, colocando embaixo dele algumas iniciativas que já existem, né, e também com isso estimular a criação de novos empreendimentos. Mas vamos ver como é que vai vir a regulamentação disso e, por meio dessa regulamentação, quais vão ser de fato os estímulos que vão ser sinalizados, vão ser concedidos por esse sistema nacional, para então a gente poder avaliar a conveniência de criar novos empreendimentos ou de orientar os nossos clientes a instituir novos empreendimentos nesse sentido. Eu tenho algumas experiências interessantes e já duradouras no sistema associativo, né, de entidades que elas em si não têm fim lucrativo, mas que elas ajudam bastante a fomentar certos setores econômicos. Então, setores econômicos que são estratégicos à economia brasileira, e esse sistema ele pode ajudar que essas entidades, que hoje muitas passam por crises de manutenção, né, de conseguirem se manter, que esse sistema possa trazer aí novos mecanismos de captação de recursos, já há um estímulo fiscal, né, há que se dizer, nas entidades associativas sem fim lucrativo já existe uma isenção tributária, então já existe um estímulo, mas que outros mecanismos de fomento eles possam ser aí agregados, que possam ser importantes para o fortalecimento desse tipo de entidade. Veja, ela não substitui
né, essas entidades não substituem as iniciativas já existentes, elas congregam, elas atraem as iniciativas e estruturas já existentes para baixo do guarda-chuva desse sistema, desse novo Sistema Nacional de Economia Solidária, o SINAES. Então, alteração aí à vida, publicada no dia 24 de dezembro. Quem vai fazer, ou quem se prepara para concurso público, é bom ficar atento, porque aí é uma excelente questão de prova objetiva para pegar a pessoa distraída, né? Aquelas questões simples de prova de múltipla escolha, em que se pergunta, são pessoas de direito privado, e aí coloca lá, né, empreendimentos de economia solidária, você não sabe, né, eventualmente, que a lei mudou e que introduziu essa nova figura, e ali pode estar uma pegadinha nesse sentido. E para a gente que milita na advocacia, ficar atento de que maneira os nossos clientes que já são organizados sob a forma cooperativa ou associativa, como eles podem, então, integrar esse sistema nacional e quais vantagens, né, terão aí a partir dessa integração. Pois bem, é isso aí. Próxima prova da OAB, quem está para fazer já fica atento, porque é uma chance, né? É uma chance aí de termos uma questão de múltipla escolha com potencial para enrolar a vida das pessoas, porque a gente sabe que é isso, né? O exame foi feito para enrolar a vida das pessoas e, né, dificultar a aprovação. Não foi para facilitar, foi para dificultar. Eu queria aqui chamar a atenção de vocês também para outra coisa que não está no Código Civil, mas que tem forte impacto na nossa vida, de quem milita com direito empresarial, quem milita com direito civil, quem milita com contratos, que é a questão do projeto, né, de lei complementar que foi aprovado no Congresso e enviado para a sanção presidencial, e que traz para a gente fortíssimos desafios relacionados a gente não tem sossego. Não tem sossego, não tem, Alessandro. A gente precisa aqui de recesso do recesso, porque esse recesso está muito agitado. Esse PLP 68, né, aprovado no Congresso, também aí às vésperas de Natal, enviado para a sanção presidencial e que está para ser sancionado a qualquer momento, traz para a gente um imenso desafio. Eu vou aqui avisar novamente, no dia 2 de janeiro, quinta-feira próxima, às 18h30, eu vou fazer uma live só sobre a reforma tributária, o impacto da reforma tributária nos contratos, com a participação de um tributarista, para a gente bater esse papo e entender um pouco dos desafios que 2025, né, nos prometem. Mas tem uma coisa aqui que eu já queria chamar muito, muito, muito a atenção de vocês que estão me ouvindo, para vocês já ficarem atentos agora e já tomarem medidas hoje, se puderem hoje ainda, tá? Tomarem essas medidas. Quinta-feira eu espero vocês para a gente bater esse papo melhor, tem outras questões lá, mas tem um ponto muito relevante que eu queria trazer para vocês na live de hoje, que é a seguinte: quem trabalha com holding, ou trabalha com direito imobiliário, trabalha com administração de imóveis, ou tem imóveis geridos dentro do seu negócio, a reforma tributária está trazendo uma tributação nova para as locações e as cessões onerosas de imóveis. Então, locação, arrendamento, cessão onerosa, comodato oneroso, por exemplo, não eram tributadas como serviço, não eram tributadas como produto, eram tributadas apenas no campo da renda, né? Então, se eu tivesse 10 imóveis e deles complementasse a minha renda por meio dos aluguéis, eu tenho que pagar o imposto de renda considerando esses aluguéis recebidos. E aí eu vou fazer o carnê-leão, vou fazer o ajuste anual, etc. e tal.
Isso na minha pessoa física. Se eu tivesse na pessoa jurídica, eu ia fazer o recolhimento dos tributos relacionados à renda auferida dentro da estrutura da minha pessoa jurídica, certo? Sem incidência de ISS, sem incidência de ICMS. Acontece que com a reforma tributária, esse tipo de atividade passa a estar sujeita ao IVA, né? Ao Imposto sobre o Valor Agregado, sob a forma do IBS e da CBS. Passa a ser objeto de tributação, além da tributação da renda, além dos impostos e tributos relacionados à renda, a gente passa a ter também tributação relacionada a valor agregado, IBS e CBS. Ah, André, mas eu sou pessoa física, eu recebo aluguel na pessoa física, o meu cliente é pessoa física, recebe o aluguel na pessoa física. Vai ter que recolher como fornecedor e a reforma tributária está estabelecendo que sim. Não todo mundo, existe critério, mas sim, pessoas físicas também serão consideradas fornecedores para fins de incidência do Imposto sobre o Valor Agregado nas locações, nas cessões onerosas e arrendamentos de imóveis. Além, obviamente, das pessoas jurídicas que automaticamente serão consideradas fornecedoras para esse fim. Isso significa um aumento considerável da carga tributária sobre as operações locatícias, as operações de locação de imóveis urbanos, as operações de arrendamento rural, as operações de comodato oneroso de imóveis passam, então, a sofrerem uma tributação adicional elevada a partir dessa reforma tributária. E aí, qual é a questão relevantíssima que eu já trago para vocês hoje? No projeto encaminhado para a sanção presidencial, há no artigo 487, no projeto ele é o 487, vamos ver como é que ele vai ficar na lei depois de sancionado, mas no projeto está dizendo o seguinte, está falando de uma opção, de um regime de transição tributária, uma opção para que o locador, para que o proprietário desses imóveis, para que a pessoa jurídica que explora essa atividade ou a pessoa física que explora essa atividade possa se beneficiar de uma regra de transição que reduz o impacto dessa tributação significativamente pelo projeto que foi para a sanção presidencial, pelo projeto aprovado. A gente está falando de um benefício de tributação que representa uma tributação diferenciada de 3,65% de IBS e CBS. A gente tem uma estimativa de que essa tributação normal vai ser superior a 20%. Então, ao invés da gente ter os 20 e tantos por cento que estão previstos de IBS e CBS sobre a locação, o contribuinte vai ter a opção de, pelo menos durante um tempo de transição, se sujeitar a uma tributação de IBS e CBS limitada a 3,65%. Gente, é muita diferença tributária. É muita diferença na carga tributária, enorme diferença. Mas aí é que vem o detalhe importante. Para o contribuinte poder fazer essa opção, ele tem que estar enquadrado nessa regra legal trazida pelo artigo 487 do projeto aprovado. E o que essa regra legal diz para a gente? E aí é que está a correria. É aí que está o corre do dia de hoje. É o seguinte: se o contrato for não residencial, ou se o contrato for residencial, então, locação para fins não residenciais ou locação para fins residenciais, tanto faz. Esse contrato deve ser escrito por prazo determinado, e ele deve estar celebrado, assinado até
antes da data de publicação da lei nova. Então, olha, o projeto foi aprovado e foi para sanção, ele ainda não foi publicado. Então, até a data da publicação, esse contrato de locação deve estar, seja ele residencial ou não residencial, ele deve estar celebrado, por escrito, com prazo determinado. E como é que eu provo que ele foi celebrado antes da publicação da lei nova? Eu provo que ele foi assinado antes, diz a lei, por firma reconhecida em cartório ou por assinatura em plataforma eletrônica, assinatura eletrônica, que possa ser, então, auditada. Então, por qualquer tipo de assinatura eletrônica que possa ser auditada. Então, ou por um sistema de assinatura eletrônica ou por firma reconhecida. Então, qual é o nosso dever de casa? Para que o nosso cliente tenha a oportunidade de fazer a opção por uma carga tributária de transição bem menor nos contratos de locação e de arrendamento, seja residencial ou não residencial, ele tem que estar com esse contrato vigente, por prazo determinado, celebrado por escrito, assinado pelas partes com firma reconhecida ou por meio de assinatura eletrônica. Se você tem um contrato do teu cliente ou você próprio, um contrato de locação que esteja até assinado anteriormente, que esteja por escrito, por prazo determinado, mas a firma não está reconhecida ou não foi assinado eletronicamente, corre e reconhece essa firma. Hoje. Certo? Correndo. Coloca numa plataforma eletrônica e assina eletronicamente. Se esse contrato ele está no prazo indeterminado, negocia um contrato novo, coloca no ar um contrato novo por prazo determinado e assina esse contrato eletronicamente ou por firma reconhecida, para que você possa, ou o teu cliente possa ter a opção de um regime tributário de transição que vai ser muito menor, uma carga tributária inicial muito menor do que aquela que vai ser aplicada aos contratos que vierem a ser celebrados depois ou aos contratos que já estejam vigentes por prazo indeterminado, que não vão ter a opção da regra de transição. Eu vou tratar disso melhor na live de quinta-feira, às 18h30. Vou tratar desse tema e de outros temas, vou falar melhor da questão da reforma tributária, o impacto da reforma tributária nos contratos, mas essa é uma questão que eu já achei super importante trazer para vocês, porque é simples e pode ter um impacto enorme durante os primeiros anos de vigência da reforma tributária. O teu cliente vai agradecer muitíssimo. Se você tem imóveis locados, você também vai ver que a diferença é muito grande, né? De 20 e poucos % de carga tributária de BS e CBS. Na regra de transição, a gente vai estar falando de 3,65%. Como fica isso na PJ? Então, Alessandro, eu vou tratar disso melhor na live de quinta-feira, junto com o tributarista, mas tanto para PJ quanto para PF que recebem aluguel, que recebem contrapartidas onerosas em operações imobiliárias, e, Alessandro, isso vale até para imóveis cedidos ao uso de sócios. Tá? Até para imóveis cedidos ao uso de sócios é considerado uma cessão onerosa. A lei está considerando isso uma cessão onerosa, mesmo que não haja pagamento de aluguel. Então vai também impactar. Então é preciso que esses contratos, para se poder valer da regra de transição, que esses contratos estejam celebrados por escrito, com prazo determinado, não pode estar no prazo indeterminado, tem que estar com prazo determinado, e com assinatura ou eletrônica, né, plataforma DocuSign, ClickSign, Adobe, aquele regime, né, que você manda ali os links para as assinaturas eletrônicas, ou com assinatura com certificado digital, ou não precisa ser certificado digital, mas desde que haja ali a comprovação da plataforma. Pode ser GovBR, pode ser assinado pelo GovBR, né? Pode ser uma forma simples de resolver, ou firma reconhecida em cartório, para poder provar que ele foi celebrado antes da publicação
da lei. Lembrando que ela ainda, né, foi enviada para o presidente da República para ser sancionada e então publicada. E a gente não sabe quando exatamente isso vai acontecer. Por isso que há uma urgência. Por isso que não dá para deixar para amanhã, porque pode a qualquer momento ser publicada, né? Então, ficar super atento aí para tentar obter esse, pelo menos durante a fase de transição, esse benefício. Então, veja, gente, como... Então, Sancler, eu entendo que não vai ser suficiente a cláusula de renovação automática, veja bem, por conta do risco, tá? Porque me parece que, como eu vou lidar com a fazenda, né, eu vou lidar com as fazendas estaduais, municipais e tal, eu vou lidar com, e federais também, né? Eu vou lidar com as fazendas, a interpretação deles é sempre muito pró, né, arrecadação, e eu temo um pouco que, embora como um civilista, eu entenda que se o contrato prevê renovação automática por igual prazo, que esse contrato estaria com prazo determinado. Eu entendo. E entendo que é defensável, tá, Sancler? Eu entendo que é defensável. Porém, a forma mais segura nesse momento seria ter um contrato, um instrumento contratual que estivesse dentro do primeiro prazo de vigência por prazo determinado. Ainda que o contrato preveja que depois ele terá uma renovação automática por igual prazo, eu acho que a forma mais segura para evitar discussões seria estar no primeiro prazo determinado de vigência do contrato. Claro que se não der tempo e eu tiver que defender que está no segundo prazo, mas que é prazo determinado, que isso se enquadraria nos preceitos legais, eu entendo que é defensável e que é contratualmente correto dizer que ele é prazo determinado. Mas a gente sabe que a discussão com o fisco é sempre uma discussão complicada. A interpretação é sempre contra, naquilo que existe alguma margem de dúvida, e a gente é que fica com o ônus de ter que provar o contrário. Então, apesar da lei da liberdade econômica ter dito o contrário, a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, como ele fala em contrato que o prazo original, porque ele fala assim, ó, Sancler, a opção prevista no caput será aplicada exclusivamente para contrato com finalidade não residencial pelo prazo original do contrato, desde que este seja firmado até a data de publicação desta lei complementar, sendo a data comprovada por firma reconhecida ou por meio de assinatura eletrônica. E B, aí esse a gente vai ter mais tempo para cumprir, o segundo requisito, que eu comento melhor na quinta-feira, seja registrado no cartório de registro de imóveis ou em títulos de documentos até 31 de dezembro de 2025. Então a gente vai poder, essa questão da publicação vai poder ser feita ao longo de 2025. A publicação que eu digo é o registro para tornar público. Mas a assinatura, com prova da assinatura, tem que ser antes. Como ele fala em prazo original, eu temo que essa interpretação ela possa ser, então, no sentido de que só o primeiro prazo é que estaria coberto. Então, é bom ficar aí atento, faz um instrumento novo, ainda que seja com as mesmas regras e condições do atual, mas para ter esse instrumento com prazo original, ou seja, primeiro prazo vigente no momento em que essa lei se publicar. Eu acho mais seguro e o efeito tributário é muito importante. Para contratos residenciais, o legislador também está exigindo que seja prazo original do contrato, ou seja, tem que estar no primeiro prazo do contrato, né? Então, com finalidade residencial, pelo prazo original do contrato, ou até 31 de dezembro de 2028, que ocorrer primeiro, então esse seria o requisito, também firmado até a data de publicação da lei complementar e a comprovação de que esse contrato foi firmado até a data da publicação da lei por meio de firma reconhecida ou
assinatura eletrônica. Ele abre aqui, no caso do residencial, uma alternativa, que é a prova de que o pagamento da locação aconteceu antes da publicação da lei. Então, tem prova de pagamento de aluguel anterior. Então, naquelas locações que estão melhor estruturadas, que tem um pagamento que está sendo feito, né, por meio de emissão de comprovante, né, regular, que possa ser demonstrado, isso vai ajudar bastante. Mas fica aí a dica. Né? Vale a pena, quem tem contrato escrito, né, vigente, fazer aí a checagem de como é que está o prazo desse contrato, se ele está perto de terminar, se tiver já antecipa, coloca, se tiver com assinatura não reconhecida, reconhecer, se tiver com assinatura analógica, mas puder ser eletrônica, faz eletrônica. Isso pode ajudar muito na redução da regra de transição dessa nova tributação. Tá? É melhor prevenir. O número do artigo 487, Sancler, o artigo é o 487. Lembrando que ainda não é uma lei, tá? Lembrando que é o projeto que foi aprovado pelo Congresso e enviado para sanção. Então ele ainda não está publicado no Diário Oficial. Ainda bem, porque senão a gente também não conseguiria usar desse benefício. A gente só vai conseguir usar porque ainda não está. Você tem que conseguir esse documento na página do Congresso, né, onde tramitou, para conseguir aí. Esse texto acho que já está circulando em alguns grupos, você já consegue ver, mas o artigo é o 487. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o texto do artigo 487 e do projeto, né, como ele saiu para envio para a Presidência da República, e vou colocar nos comentários aqui, quando eu terminar essa live e colocar essa live no ar, eu vou colocar aqui o texto do artigo 487, beleza? Então, quando a gente encerra essa live, eu vou postar ela e no meu comentário eu vou colocar o texto, tá? Do 487, para vocês poderem checar direitinho os requisitos. Maravilha? Muito bem, então vamos ter um bocado de trabalho. A gente não consegue descansar no recesso. Dia 2 de janeiro, 18h30, live para falarmos mais sobre a reforma tributária e os impactos nas relações contratuais, o que isso mexe com os nossos contratos. Vamos falar também na live do dia 2 sobre a questão de se é possível ou não pedir revisão de contrato a partir dos impactos da reforma tributária. Será que é a hipótese para a gente poder revisar os valores estabelecidos nas nossas contratações? Afinal de contas, celebramos contratos de longo prazo com a expectativa de uma certa carga tributária e agora estamos diante de fortes aumentos tributários em certos setores, de modo que alguns contratos ficarão desequilibrados. Também vou falar disso na live do dia 2. Cancelando recesso, entrando em contato com os clientes em 321, principalmente o pessoal aí que trabalha com holding, que administra imóveis, empresas de administração de imóveis, ou tem clientes que têm, né, uma quantidade a partir de 3 imóveis, já tem que ficar super atento para ter aí a opção desse benefício. Pessoas jurídicas todas que tenham imóveis em comodato oneroso ou em locação já tem que correr para fazer, e pessoas físicas que tenham aí uma quantidade maior de imóveis, e maior não é muito maior não, tá, gente? De 3 em diante ele já está aqui colocando no campo do considerar como fornecedor, né? Já está colocando aqui para considerar como fornecedor e, portanto, sujeito à incidência de IBS e CBS. Maravilha? Fechando a nossa live de hoje do Começando Direito e convocando, não é convidando, é convocando vocês, e compartilhem essa live aqui, compartilhem essa postagem, convocando vocês para o dia 2 de janeiro, quinta-feira, às 18h30, nessa live especial para a gente falar só sobre a reforma tributária, o impacto da reforma tributária nos contratos. Muitos contratos aí que estão sendo
afetados na forma como hoje a gente estima os custos da contratação. Maravilha? Então, uma excelente segunda-feira e nos vemos ano que vem, quinta-feira, na live do dia 2. Uma excelente noite de Réveillon para todos, né? Uma excelente virada de ano, que a gente comece 2025 com o pé direito e vamos começar com muito trabalho. Afinal de contas, toda reforma legislativa com impacto atrai para a gente aí muita necessidade de estudar, conhecer, aprofundar e meter a mão na massa. Maravilha! Até quinta-feira. Excelente ano novo para todo mundo. Nos vemos em 2025. Até lá.